Fala, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, chegando nessa tarde aí com notícias, tá? Nós vamos falar da negociação do Alan aí, tá pedindo aí 48 milhões, quase 49 milhões aí pro Flamengo, tá? Vamos falar também do amor de Felipe Luiz aí, que declara ao Flamengo que ele não joga em outro time, só joga se for no Flamengo, tá? Então, se não for no Flamengo, ele não joga. Vamos ver sobre essa declaração aí. A dúvida aí, dois jogadores. O Rascaeta é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro. E o Bruno Henrique aí, que não treina no campo e é desfalque também. E também tá a polêmica do Felipe Luiz após o discurso aí do Sampaoli. O Felipe Luiz aí se pronunciou, tá? E até que enfim, vamos falar aí de uma notícia que o Sampaoli tira o Vidal, tá? Tirou o Vidal aí, tá testando dois novos jogadores. É impossível o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo. Vamos ver quem que vai ser no lugar deles, tá, turma? Antes de mais nada, pessoal, queria pedir para você aí que não é inscrito no nosso canal, tá? Faça a sua inscrição no botãozinho vermelho aí, se inscreva, deixa o seu like, é muito importante pra gente, é muito importante aí porque o YouTube reconhece e aí o nosso canal fica conhecido, ok? Dá essa força pra gente, nação, tá? Então, falando aqui, pessoal, sobre o Felipe Luiz, que deu a declaração aí, que se não for no Flamengo, ele não joga, né? Eu não jogo mais, segundo aí o GE. Então ele diz aí, quando eu renovei, falei que o meu objetivo seria eles me chamarem de novo. Afirma aí o Felipe Luiz. Então a gente sabe que a carreira de Felipe Luiz aí não tem data para acabar, né? Mas será encerrada aí no Flamengo, tá? Ou seja, até o final do ano aí os contratos estão vencendo. Então, de volta ao time aí, praticamente depois de 12 meses aí, o jogador respondeu sobre o tão comentado aí futuro de pendurar a chuteira, pessoal. E afirmou que pensa em continuar aí no Flamengo na próxima temporada, né? Então a declaração dele aí, ele disse que ele ama o Flamengo, tá? E se não for no Flamengo, ele não joga. Pessoal, essa declaração aí a gente vê que é de torcedor mesmo, fanático aí, que ama de fato a camisa do Flamengo, joga por amor ao Flamengo, não é jogador aí que se diz amar um clube e na hora visa mais o lucro, né? Visa mais aí o dinheiro. Então ele falou aí que meu objetivo é lutar por uma vaga no time, não estou pensando em ser técnico, em se auxiliar, né? Em renovar, estou pensando em jogar, segundo as palavras aí do Felipe Luiz, né? Ele fala também que quando sentei no ano passado para renovar, falei que o meu objetivo seria eles, né, o dirigente, me chamarem mais uma vez no fim do ano. Então, quando acabar a temporada, a gente senta e faz a avaliação, né? Continuou o Felipe Luiz. Então, a gente vê, turma, que o Felipe Luiz aí tem aí, né, um amor muito grande pelo time do Flamengo. Então, pensa nem em jogar mais se não for no time rubro-negro. Isso é muito importante porque a gente vê, pessoal, que o torcedor aí ainda tem torcedor que ama mesmo de fato o clube e sente mesmo orgulho em vestir a camisa, tá? Falando agora sobre as notícias aí da nova, na verdade a negociação do Alan, né? O Flamengo tenta fatiar a compra aí, segundo o GE, né? Mas o Atlético Mineiro é redutivo em condições aí para negociar o Alan. Então o Flamengo aí levanta a possibilidade de deixar o percentual para venda futura, o que não agrada aí o Galo, tá? O clube detém aí 90% dos direitos e reafirma a pedida de 9, tá, milhões de euros aí com boa parte à vista. Então, hoje o euro está 5,36, levando aí para o real 48 milhões e aí uns 240 mil. Então, o Flamengo aí, tem essa negociação com o Alan, pessoal. Se transformou em um cabo de guerra entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, tá? De um lado, os rubros-negros aí tentam puxar a corda por uma composição de percentual que diminui a pedida de 9 milhões de euros, como eu falei. Então, do outro lado aí, o time do Galo, ele deixa clara a postura irredutível que só avança nas tratativas mediante, né, as suas condições ali que foram exigidas. Então, tá um pouco nesse impasse aí. Então, na primeira consulta, o Atlético Mineiro estipulou um valor de 10 milhões de euros, que seria 50 milhões aí na cotação atual, por 100% dos direitos aí do atleta, tá? As conversas chegaram ao valor de 9 milhões de euros e, né, chegando quase a 49 milhões aí de reais, né, 48 milhões e como eu falei, 240 mil, tá?
e desde que boa parte seja paga à vista, com o Alan abrindo mão aí de 10% que lhe cabe. Tá? Foi quando aí o Flamengo cogitou deixar um percentual que uma parte aí tá dos direitos do Galo. Então essa foi a forma que o clube encontrou para administrar os gastos nessa negociação, mas a mensagem que veio de Belo Horizonte foi imediata, tá? Ou paga os 9 milhões, aí foi bem rígido, né? Ou paga os 9 milhões de euros, ou então negociação não tem. O Flamengo, né, avalia aí, então o Galo entende, na verdade, que vender aí o Alan não é uma demanda urgente, e o jogador ainda tem possibilidade, a partir da abertura da janela de transferência aí na Europa mês que vem. Então tá nessa situação, pessoal. Internamente a expectativa aí, tá, do Flamengo, que por conta do momento financeiro o Atlético Mineiro aceite negociar esse jogador. Então, caso a maior parte do valor seja paga no momento aí, como a gente fala, à vista. Então, em Minas Gerais, por sua vez, a conclusão da venda aí de um shopping center nessa semana por 170 milhões dá ao Galo um fôlego importante na condução das negociações, segundo a matéria do GE. Então o Atlético é dono de 90% dos direitos econômicos e os outros 10% são do Alan. Né? O Liverpool da Inglaterra tem 10% de mais-valia na venda. Então o Flamengo está estudando essa possibilidade aí, está meio no embate. A gente sabe que o Alan aí até é um bom jogador, mas essa condição aí está um pouco travando essa possível contratação do Alan. Falando aqui do Arrascaeta, nós vamos ter uma baixa no Flamengo, possivelmente aí, a Arrascaeta ele até treina com o grupo, mas ainda é dúvida para o jogo aí contra o Cruzeiro, turma. A gente sabe que o Flamengo está numa deficiência muito grande no meio de campo, então precisa muito ali do Arrascaeta e Everton Ribeiro junto. Então a Arrascaeta treinou, mas ainda é dúvida aí para esse jogo. Ele fez apenas aí uma parte da atividade no campo com o grupo. Matheus França e Léo Pereira treinaram aí normalmente. Então, como eu falei aqui, possivelmente irá entrar o Matheus Gonçalves também junto aí com o Vitor Hugo. Então tá nessa daí. Então o Flamengo se representou nessa sexta-feira, pessoal? E após esse resultado horrível contra o Nublense, que o Flamengo empata, e fez uma única atividade no foco aí no Cruzeiro para o jogo de amanhã, para o jogo que é importante para o Flamengo subir cada vez mais na tabela, tá? A Arrascaeta, ele que foi cortado aí do banco de reserva lá no Chile, fez uma parte da atividade no campo com o elenco. Então, apesar da participação, pessoal, no treino, a presença dele ainda é dúvida para esse jogo, tá? A Arrascaeta sentiu aí a coxa no aquecimento, a gente viu lá no momento que ele, ao aquecer, ele sente a coxa aí no jogo contra o Nublense, ou na verdade, desculpa, contra o Corinthians, o aquecimento contra o Corinthians, viajou para o Chile com dores no local e foi cortado aí da relação na partida. Então, pessoal, mais uma vez uma baixa que a gente tem, Matheus França, que sentiu a lombar aí, também ficou de fora do banco contra o Nublense, treinou normalmente com o restante dos companheiros. É complicado porque a gente está sem meio de campo, a gente vê que o meio de campo tá num déficit muito grande, pessoal, e aí vai ficar difícil. Outro também que vai ser aí baixa, que já é confirmado, o Bruno Henrique, que ele treina no campo aí, mas deve ser desfalque aí também para o jogo contra o Cruzeiro. Então, o Flamengo se representou e aí com foco total nesse jogo, mas aí na atividade que foi realizada lá no Ninho do Urubu, o São Paulo aí contou com a ausência do Bruno Henrique. O atacante foi a campo, e com isso virou dúvida para, na verdade não foi ao campo e ficou com dúvida aí para o jogo contra o Cruzeiro. Provavelmente não deve jogar. Então o Bruno Henrique aí, na verdade não treinou hoje, dia 26, e como a gente vem falando aí, também ainda não conseguiu manter sua forma, voltar à sua forma física, tá? E tá trabalhando aí na academia, passou o dia na academia sob a supervisão da comissão técnica, e aí não joga, tá? Provavelmente não joga. Então, não antecipando as atividades em campo, o Bruno Henrique passou o dia, como eu falei, fazendo os trabalhos, tá? Na academia, e o São Paulo observando. Então é difícil, o Bruno Henrique vem de uma cirurgia, passou muito tempo parado, então pra gente aí vai ser mais complicado ver o Bruno Henrique naquela fase que ele esteve, pessoal, que deu glórias pra gente aí,
e estava num momento, né, fantástico da carreira quando aconteceu aquela lesão com ele. O intuito de preparar ele, pessoal, para a sequência dos jogos que o Flamengo terá ao longo da temporada. Então isso aqui é importante. Então, diante disso, o Flamengo vem, né, pensando para um processo de controle de carga com o atleta após o retorno grave da lesão que teve no joelho. Tá? Importante frisar que a última partida que Bruno Henrique atuou pelo Flamengo, pessoal, foi diante aí do Goiás, dia 10 de maio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, ele não joga, né, não vem jogando. Então, na ocasião aí, o jogador substituiu o Pedro logo no início da partida. Então, com isso aí, permaneceu em campo por 86 minutos, segundo a matéria aí do Coluna do Fla. Então, se Bruno Henrique ainda é dúvida, a Arrascaeta já é a ausência confirmada para o jogo contra o Cruzeiro, né? A gente viu essas duas informações que estão aí meio, ainda se joga, se não joga, se um que vai para campo, se outro não vai. Então a gente está nessa expectativa aí. Mesmo participando das atividades em campo, o camisa 14 será cortado da lista dos relacionados. Então o intuito principal é preservar o atleta para que ele esteja à disposição de São Paulo no embate diante do Fluminense, que será aí o segundo jogo da Copa do Brasil, tá? Que o Flamengo vai disputar na quinta-feira. Tá? Então, turma, vamos ficar de olho aí nessas notícias. Vamos ver se consegue preparar o Bruno Henrique para a volta aí e disputar junto aí esse segundo jogo da Copa do Brasil, que é muito importante para a gente. Falando aqui sobre o Felipe Luiz, pessoal, toma uma atitude importante aí após a polêmica que teve, que ele discordou aí de São Paulo sobre os problemas do Flamengo. Então, após esse empate que teve contra o Nublense, na quarta-feira aí, o Flamengo viveu uma pequena polêmica, né? Jorge Sampaoli revelou que o time tem problemas físicos e por isso ainda não desenvolveu o futebol esperado pela torcida. Aí Felipe Luiz discordou, né, ao afirmar que as questões que prendem a equipe são técnicas e táticas. A frase não caiu bem entre os apaixonados pelo Flamengo e também na imprensa. Então o camisa 16 procurou a comissão para se justificar. A interpretação aí dele, pessoal, de parte do torcedor, de jornalista, é que Felipe Luiz teria criticado, na verdade, o Jorge Sampaoli, tá? Então, São Paulo, ao minimizar esses problemas físicos, indo, né, contra a opinião do comandante. Com o objetivo de minimizar o possível e mal entendido, Felipe Luiz procurou aí o São Paulo e a comissão técnica para uma conversa. A informação do diálogo foi divulgada aí pelo portal, né, Gol. Turma, então é uma condição meio complicada. O técnico diz uma coisa, Felipe Luiz diz outra, então fica difícil aí. Depois dessa declaração que foi dada aí, na zona mista do estádio municipal de Concepção, e aí o Felipe Luiz procurou a comissão, né, para se explicar ainda lá no Chile, para evitar essa treta, né, como a gente se diz. Então ele ressaltou que não era uma crítica ao São Paulo, ao técnico, e sim um alerta para o próprio elenco com o objetivo de chamar a responsabilidade aí para os jogadores. Então fica chato, o Flamengo está numa situação complicada aí na tabela da Libertadores, né? O Flamengo aí está em segundo, mas já tem, graças a Deus, tem 2 jogos de volta aí em casa, mas o Flamengo tem tudo para se classificar, mas fica difícil a classificação aí em primeiro lugar, porque já que vai pegar também o Racing aqui no Maracanã. Então fica difícil, né, pessoal? O clima tá dessa condição e ainda tem uma treta dessa, tá? Falando sobre a decisão do São Paulo aí, que vai tirar Vidal, e aí, né, tem um outro meio aí de forma de escalar jogadores no meio de campo do Flamengo e faz aí mudanças contra esse jogo, né, do Cruzeiro, pessoal. Então, após receber folga aí, o pessoal, né, nessa quinta-feira, os jogadores do Flamengo aí se representaram lá no CT do Ninho do Urubu, com foco no jogo aí do Cruzeiro e pelo Campeonato Brasileiro. Então, visando aí esse jogo, pessoal, o Sampaoli aí esboçou no meio de campo o rubro-negro com, né, sem a presença do Arthur Vidal. Já era hora de se tirar, porque Vidal aí não vem tendo esse rendimento, o Vidal aí já está mostrando aí desgaste, né, cansaço, então não está mais aguentando, então fica difícil para o Flamengo. Então, na atividade realizada na manhã dessa sexta-feira, Sampaoli começou a buscar alternativa para escalar o time titular do Flamengo, segundo a matéria aí do Coluna do Fla, né? Então, no meio de campo, o treinador tirou o Vidal, tá? Durante as atividades, o argentino mostrou aí, o Sampaoli, que é a equipe com o Érico Pulgar, Thiago Maia e Gerson, tá?
Além disso, ele tentou aí, na verdade, vai colocar Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo entre os 11 aí que vão começar a partida. Então essas informações divulgadas inicialmente pelo jornal, né, o jornalista aí Pablo Rafael pretende tirar. Então tá na hora, tem que tirar, tem que botar os moleques novos para jogar. O Matheus Gonçalves tá com fome de bola, quer jogar. Junto ali também tem o Vitor Hugo, então tá na hora de renovação. O Flamengo precisa mexer. Então, além dessas mudanças aí, pessoal, o São Paulo poderá contar com a volta de 2 jogadores, que é Léo Pereira e Matheus França. Livre de dores, os atletas treinaram normalmente na manhã dessa sexta-feira e com isso devem reforçar a equipe do Flamengo. Já Arrascaeta, mesmo participando da atividade, será ausência em mais um embate do Flamengo aí na temporada. Pessoal, então em busca de mais 3 pontos no Brasileirão, o Flamengo pega esse Cruzeiro aí no Maracanã, lotado. O Flamengo já vendeu os ingressos, todos os ingressos aí, tá? O duelo que será realizado pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa ganhar para subir. Se ganhar, encosta ali no Cruzeiro, né? Então vai ser 18h30. A gente precisa muito dessa força aí da torcida. A torcida vai fazer seu papel e o Flamengo também tem que fazer a sua parte. Eu espero que com essas mudanças aí o Flamengo tenha uma outra postura e a gente consiga voltar ao futebol, né, ofensivo que o Flamengo tinha. Então, nação, é isso aí que eu queria passar para vocês, essas notícias hoje. Mais uma vez aí peço, gente, de coração rubro-negro, se você não é inscrito, deixa aí a sua inscrição, comente o que você achou dessas trocas aí, dessa, né, movimentação em relação ao meio de campo ali, com a possível, né, chegada do Matheus Gonçalves e do Vitor Hugo para o meio de campo. E aí eu peço que você se inscreva no canal. Ok, turma? Nação, um abraço, valeu, de coração rubro-negro.